Havendo o quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 21ª reunião ordinária do 2º ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Lírio Volpe para que faça a leitura do artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 45. A doação depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotado. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujo pai seja desconhecido ou tenha sido destituído do pátrio poder. Em se tratar de adotado maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 20ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e dessa forma eu coloco em discussão única a ata da 20ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 20ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 20ª reunião ordinária. Solicito, antes de passar o expediente, eu queria cumprimentar os alunos da Univille, a convite do professor Mário Nenevê, sejam todos bem-vindos a essa casa, convidar os moradores do lotamento, cumprimentar os moradores do lotamento Wunderwald por aqui também estarem presentes hoje, eis que na pauta consta assuntos de seu interesse, e também a todos os representantes da Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul, sejam todos bem-vindos à Câmara de Vereadores. Dito isso, eu solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 234, 2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 79, 2014, encaminhado pelo vereador Márcio Dreve, que encaminha em anexo documentos da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 235, 2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 78, 2014, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Himmelgen, encaminho em anexo documento da Secretaria Municipal de Finanças, atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 236, 2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação número 77, 2014, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Himmelgen, encaminho em anexo documento da Secretaria Municipal de Finanças. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 70, 2014, da Fundação Municipal de Desportos. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de abril de 2014. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração e colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, Elcio Carlos Libel, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Ofício número 41 de 2014 da Secretaria de Finanças, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a ampla divulgação dos instrumentos da transparência da gestão fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no auditório desta Casa de Leis no dia 27 de maio de 2014, terça-feira, às 19 horas, a fim de apresentarmos o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2014. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos, a Auriane Repke, secretária municipal de Finanças. Moção número 119/14, de Mar Geraldo Salomão. Moção de apelo ao Executivo Municipal para que efetue estudos técnicos a fim de possibilitar a travessia de veículos entre as ruas Henrique Schwartz e Jorge Lacerda. Moção número 120/14, Edmar Geraldo Salomão, de apelo ao Executivo Municipal para que efetue estudos técnicos a fim de possibilitar a conversão de veículos na rua Henrique Schwartz diretamente para a rua Guilherme Baumann. Moção número 121/14, Edmar Geraldo Salomão, de apelo ao Executivo Municipal para que efetue estudos técnicos a fim de possibilitar o tráfego de veículos em ambas as direções na Avenida Dom Pedro II, no trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Henrique Schwartz, no centro.
Moção número 122/14, Edmar Geraldo Salomão, de aplauso aos membros da equipe da Rádio 89 FM pela passagem dos 25 anos desse importante veículo de comunicação são bentense. Requerimento número 82/14, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Urbanismo e ao Departamento de Trânsito, solicitando melhorias na infraestrutura da Avenida São Bento. Requerimento número 83/14, Claudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Planejamento, solicitando a instalação de uma cobertura na Academia ao Ar Livre da Praça Henrique de Loyola, no bairro Serra Alta. Indicação número 661/14, Claudio Mar Votroba, solicitando a manutenção da Boca de Lobo localizada na rua Lisadete de Oliveira, ao lado do Caique, no bairro Serra Alta. Indicação número 662/14, Claudio Mar Votroba, solicitando o nivelamento e substituição de parte da tubulação na rua Ervino Gruber, próximo ao número 112, no bairro Serra Alta. Indicação número 663/14, Márcio Drevik, sugerindo a implantação de rede de tubulação totalizando aproximadamente 30 tubos de 30 por 100 na rua Dinete Stenzowski, em frente às residências de números 240 e 250, no bairro Rio Vermelho Povoado. Indicação número 664/14, Márcio Drevik, sugerindo a troca da grelha da Boca de Lobo localizada na rua Jorge Lacerda, próximo ao número 295, no centro. Ofício número 23/14, do Comad. Cumprimentando cordialmente, vimos através desse informar a Vossa Ilustríssima a composição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de São Bento do Sul, Comad, eleita na última reunião para a gestão 2014-2016. Presidente, Elizabeth Maria Nardelli de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. Vice-presidente, Gilberto Nels, representante do Conselho de Recuperação Nova Esperança, Serene. Secretário, Antônio Carlos Cruz Corvo, representante da Gerência Estadual de Educação. Atenciosamente, Elizabeth Maria Nardelli de Oliveira, presidente do Comad. Ofício assinado pelo vereador César Godoy e pelo vereador Fernando Malon, encaminhado para Elaine Rita Auerbach. César Augusto Acorce de Godoy, brasileiro, vereador, e Fernando Malon, brasileiro, vereador, requerem com fundamento no direito de petição previstos no artigo 5º, incisos 33º e 34º, letra A da Constituição Federal e da Lei 12.527 de 2011, requerem seja fornecida a certidão da qual conste se seu irmão, André Auerbach, atua e ou atuou no seu gabinete da promotoria no prédio do Fórum dessa comarca de São Bento do Sul e com qual regularidade nos últimos 24 meses. Em caso positivo, requer que seja esclarecido sobre qual pretexto se dava esse comparecimento à atuação e qual a função por seu irmão desempenhado no gabinete da promotoria. E se tinha ele acesso às investigações e aos autos de processo criminal e ou civil, inclusive os sigilosos. Prazo de respostas 15 dias, assinam vereador César Augusto Acorce de Godoy e vereador Fernando Malon. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de abril da Fundação Municipal de Desportos. Coloco em discussão única a moção de número 119, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando essa moção até como uma forma de auxiliar ou sugerir algumas mudanças. Os senhores vão, durante a ordem do dia, vão ver que tem mais algumas moções aí que a gente apresentou em relação à questão do trânsito na nossa cidade. Essa moção número 119, o que nós temos observado é que nós temos que começar a diminuir o fluxo de veículos no centro da cidade. Por exemplo, hoje nós temos quem desce pela Henrique Schwartz, ele não pode cruzar para adentrar Jorge Lacerda, ele não pode, ele vindo pela Henrique Schwartz, ele não pode adentrar Jorge Lacerda
ela é multada. Então, esse trânsito todo, ele é jogado lá no centro da cidade. Ele desce pela Felipe Schmidt, ele pega a Balão do Rio Branco, ele pega a Jorge Lacerda novamente e vem para Oxford. A prefeitura, eu não estou dizendo que deve colocar um sinaleiro ou qualquer coisa. A prefeitura tem que achar uma fórmula, através da equipe técnica, da melhor maneira de fazer, não oferecendo perigo para ninguém, a melhor maneira de fazer as pessoas que descem pela Henrique Schwartz, em vez de circular por toda a cidade para se dirigir sentido Oxford, ela possa descer sentido Correia, Jorge Lacerda ali já, ela vai evitar de fazer aquele contorno no anel central da cidade. É uma sugestão que a gente está dando, nós temos mais algumas aí que nós estamos dando, até para que a Comissão de Trânsito, o DETRU, Departamento de Trânsito, junto com engenheiros, com equipes técnicas, já tenham algumas sugestões da mudança, porque nós não podemos mais conviver com o fluxo de veículos, principalmente em horas de rush no centro da cidade. Se nós implantarmos isso aí, se a prefeitura implantar isso aí, o município implantar isso aí, pode ter certeza que vai reduzir bastante o fluxo de veículos lá na cidade. Nós temos mais algumas que nas próximas moções, que serão discutidas hoje, a gente vai mostrar também. Mas seria isso aí que eu gostaria de ter o apoio de vossas excelências para a aprovação dessa moção. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Tirso, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana a gente tem ouvido falar muito que estão planejando várias alterações no trânsito com relação a Antônio Quasimodo e outras vias, e a gente já comentou aqui da questão de uma audiência pública sobre as mudanças de trânsito. Eu acho que agora, nesse momento, realmente está sendo necessária essa audiência, né? Não como, talvez, uma audiência pública no sentido da explicação das futuras alterações que irão acontecer e da onde surgiram os números, se foi feita uma pesquisa, se foi feito um estudo realmente sério, no sentido de que essas mudanças que serão propostas realmente irão melhorar as vias e irão melhorar o fluxo. Então, eu acho que agora, nesse momento, é o momento da Câmara de Vereadores pedir, conjunto a todos, né, todos os vereadores assinando, um pedido de uma audiência pública para explicação dessas alterações que estão para vir, porque a gente só ouve pelo um buchuchu no jornal, algumas outras pessoas comentando, não saiu nada oficial, e a gente precisa dessas explicações para saber se isso realmente vai surtir algum efeito ou não, ou ainda vai piorar ainda mais a situação, né? Porque, novamente, a gente não está vendo outro investimento em outros tipos de transporte, e a gente está frisando o carro como mecanismo de transporte, e está ficando cada vez pior, né? A gente que vem lá, às vezes, da Avenida São Bento, tem horários que está começando a ter transtornos de trânsito para lá da ASP, para a Estrada Rio Negro, lá para cima, tudo congestionado. Então, é importante que a comunidade fique ciente e que a gente tome consciência de como foi feito esse estudo, de como foi realizado isso, e se isso realmente vai melhorar. Eu acho que esse é o momento da Câmara pedir a audiência pública para a explicação desses novos projetos aí. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto à ideia do vereador Edi, eu sou contra. Eu acho que cruzar ali vai ficar perigoso. Mas isso é minha opinião pessoal, não sou técnico. Quanto a aprovar a moção, sou favorável para que façam estudos. Porque justamente por eu não ser técnico, não sou eu que vou decidir. Se tiver que virmos para cá, se fosse hoje, votaria contra. E digo pelo seguinte, quem vem da Henrique Schwartz hoje, eu usei muitos últimos dias esse trajeto. Eu vim lá de cima da Móveis Araújo, né, antiga Móveis Araújo, desce, vem, dobrava à esquerda, entrava na Marechal Deodoro, e se eu quisesse descer na Caixa Econômica ou no Correio, eu fazia isso. Cruzar ali, a única alternativa seria por semáforo. E semáforo vai atravancar mais nos horários de pico. Nesse ponto, sou contra, vereador. Nas outras moções que Vossa Excelência está colocando aqui, eu até concordo que seria até favorável. Nessa aqui, especificamente, eu acho que ele é contra. No que o vereador Tirso colocou, quando eu vi as notícias da mudança de trânsito, Antônio Quasimodo eu saí da Avenida São Bento entrada, isso já é uma ideia que vem pensando há muito tempo. Vem se pensando há muito tempo. Com a construção do elevado no trevo de Oxford, já
melhorou bastante, porque antes, quando tinha a rotatória lá, ela atravancava muito. O elevado já ajudou bastante naquela região lá. Audiência pública? Talvez deva ser feito. Mas mais por quê? Pela omissão de se constituir a comissão de trânsito. Que eu venho batendo faz tempo essa tecla de ter uma comissão de trânsito. Volto a frisar, quando eu era prefeito, nós tivemos essas mudanças todas aqui no centro da cidade. Levou 8 meses. 6 meses para discutir, comissão de trânsito, a imprensa ajudou muito na divulgação, e isso fez com que a população assimilasse melhor as ideias. E 2 meses para fazer as obras. Fazer pura e simplesmente, ainda que se contrate engenheiros de trânsito para isso e tal, sem ouvir a nossa realidade local, os nossos representantes da cidade, talvez não seja a melhor solução. Eu acho até que a saída para Antônio Quezimo e a entrada pela São Bento é uma boa ideia. O comércio reclama, e na época eu até questionei um comerciante lá. Imagine o seguinte, hoje a pessoa, vamos dizer que 60%, vamos dar números redondos, 50% das pessoas que vão para Oxford usam Antônio Quezimo e 50% vêm da São Bento. E que vem para o centro, de novo, 50% vem por uma, 50% vem por outra. Portanto, a loja tal recebe 50% do trânsito passando pelas suas vitrines. Se for saída uma e entrada outra, 100% das pessoas que vão para Oxford vão passar na frente daquela loja. E 100% das pessoas que vêm para o centro vão passar por lojas, comércios na Avenida São Bento. Flui melhor, fazer as ruas transversais serem os retornos, tal, eu acho que é viável, talvez até necessário. Mas, enfim, mas é só fazer os comentários. Eu vou votar a favor da moção de Vossa Excelência, no sentido de que Vossa Excelência está pedindo estudos técnicos. Não sou eu, não é o senhor, não somos nós que podemos dizer com certeza, a não ser a nossa opinião de leigos em trânsito. A gente sabe da nossa realidade e tal, mas não somos técnicos. Mas eu vou votar favorável, mas se fosse para votar para fazer uma moção para dizer, faça dessa forma, eu seria contra, vereador. Obrigado. Vereador Pete. Senhor presidente e senhores vereadores, eu creio que também por conta dessa manifestação do vereador Fernando Malon, seria interessante que se envolvesse a comunidade na discussão. Inclusive para essas questões que o vereador Ede faz o requerimento, e vão ser discutidas mais requerimentos, moções que o vereador Ede coloca aqui, todas elas tratando de trânsito. Talvez seja o momento, uma vez que a Prefeitura está já sinalizando que quer fazer alterações no fluxo Antônio Quezimódio, Avenida São Bento, seja a hora, inclusive, porque vai chegar pela Avenida São Bento e vai interferir justamente nessas vias em que o vereador Ede está colocando as suas moções para estudo. Talvez realmente seja a hora de convocar a comunidade para conversar a respeito disso. Tivemos, na semana passada, uma experiência muito positiva com relação a isso, quando chamamos a comunidade dos agricultores aqui na Câmara de Vereadores para discutir o projeto Porteira Aberta. Foi uma oportunidade que nós tivemos de ver a realidade dos agricultores de São Bento do Sul, num projeto que a Prefeitura havia encaminhado para cá, que nós entendemos não estar completamente contemplando as necessidades, ouvimos os agricultores e agora, num acordo, numa conversa acordada entre os agricultores, o Executivo e o Legislativo, montamos um projeto um pouco mais próximo daquilo que a realidade dos agricultores e que a realidade do Executivo também diz. Quando nós insistimos em realizar ações, quando o Executivo insiste em realizar ações, sem que a comunidade seja ouvida, nós corremos um sério risco de não acertar. É o fato que está acontecendo. Hoje tivemos uma manifestação ali no bairro Schramm, a respeito da construção da cozinha industrial. Já é algo que nós discutimos nessa casa, já trouxemos alternativas, já buscamos a situação junto ao governo do Estado, havia a possibilidade e hoje parece que havia algumas movimentações no segmento daquele processo, mesmo que a comunidade do bairro Schramm não queira.
Essas obviamente que mudanças no trânsito não vão agradar todo mundo, não vai ter como agradar 100% da população, porque vai ter pessoas que vão ter os seus interesses transtornados. Mas erramos menos quando temos mais pessoas discutindo. Por isso, eu me coloco favorável à moção, vereador Ede, justamente para que seja feito um estudo. E me coloco favorável a essa sugestão do vereador Tirso, no sentido de abrir a discussão com relação às vias de São Bento do Sul, e não simplesmente implantar para depois ver o que acontece. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente corre um sério risco de errar muito mais do que se discutirmos antes. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhor vereadores, só para, já que o nobre vereador Fernando Malon falou sobre a questão da comissão de trânsito, eu vou um pouquinho mais além, aquilo que eu já falei desde o início, que é, além da comissão de trânsito, que a gente coloca o Instituto de Planejamento no município, que norteie o desenvolvimento, que norteie essas alterações, né? A gente já conversei tanto sobre isso, já pedi tanto essa questão, e eu acho que nós estamos carentes, estamos necessitando do Instituto de Planejamento que norteie todas essas ações. Obrigado. O proponente tem novamente a palavra o vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, com todo o respeito ao vereador Fernando Malon, mas pode ter certeza, vereador Fernando Malon, as moções que nós estamos apresentando, os requerimentos são de apoio ao desenvolvimento do município de São Bento do Sul, mas se tivesse que decidir, se eu tivesse poderes para decidir, se a Câmara tivesse poderes para decidir a alteração, eu sugeriria e procuraria achar os meios de segurança e implantaria isso lá na descida da Jorge Lacerda, do confronto, a Henrique Schwartz com a Jorge Lacerda. Mas como nós não temos poder de decisão, poder de sugestão, essa é uma questão, por causa disso estamos apresentando a moção, até como uma forma de ajudar a administração municipal. Porque os senhores sabem, e Vossa Excelência sabe melhor que todos, que esse vereador, quando faz as apresentações de qualquer tipo de requerimento, qualquer coisa, é para ajudar a administração municipal, independente de partido que está governando o município. Muito obrigado. Os senhores vereadores querem me manifestar também. Eu procurava, enquanto os senhores falavam, no dia 23 de janeiro de 2014, eu apresentei o requerimento de audiência pública número 64 de 2014, visando a discussão do trânsito, essas coisas todas que nós viemos discutindo. E eu lembro que no dia seguinte à aprovação do requerimento, o secretário de Planejamento foi ao jornal e disse o seguinte: nós estamos trabalhando, a gente não precisa ficar gritando para todo mundo que estamos trabalhando. Foi essa a resposta. Depois eu me manifestei aqui. E se veja só, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, mas 4 meses depois nós voltamos a discutir a mesma coisa, porque segundo eles não gritam. Ninguém pediu para gritar, mas que se comunique. As pessoas vêm de uma forma agora na cidade de César, como é que faz agora para ir, para voltar, e como é que eu tenho... Ninguém sabe. E eu não estou dizendo que a ideia, por exemplo, agora falando especificamente da alteração já que vai entrar em vigor agora nos próximos dias na Case Model e Avenida São Bento. Não vou entrar no mérito da questão se a alteração é boa ou ruim, eu não sei. Como bem disse o vereador Fernando Malon, não sou técnico. Mas bem podia a população ser esclarecida disso tudo. Por isso eu acho que é momento sim da audiência pública, gritar, as pessoas serem ouvidas, porque de outro jeito ultimamente não dá, para que cada um possa não somente dar a sua opinião, mas pelo menos entender o processo que está acontecendo e tudo mais. Saiu uma charge no jornal A Gazeta nessa semana em relação a isso, em que o prefeito colocava um carrinho de brinquedo em cima de uns rabiscos e dizia, acho que agora vai. A charge, todo mundo sabe, ela tem um viés cômico, mas de retratar uma realidade, muitas vezes, um pouco mais indigesta, e é justamente isso que eu tenho medo. Que a gente fique fazendo teste, vendo se vai dar, e aí se não dá, volta ao normal o trânsito e depois vê o que faz. Nós temos que ir um pouquinho mais além. Então, vereador, a audiência pública já foi aprovada pela Câmara, basta que agora nós decidamos a data que vai acontecer. Eu acredito que isso deve ser logo, nós devemos nos reunir e prever em que data vai ser. Para que você tenha uma ideia, as pessoas, eu costumo dizer isso, ainda é notório que as pessoas ainda não conseguem distinguir muito bem o legislativo do executivo. Tem gente que acha que a gente faz o asfalto, o trânsito e tudo mais. Como eu propus a audiência pública, falei, olha, para que serve? Para discutir, para ouvir, para debater. Veio uma cidadã, uma senhora no Facebook, e me deu um esculacho, dizendo, como é que você altera o trânsito e não pergunta? Eu disse, eu não alterei nada, eu também não sabia, fiquei sabendo no mesmo dia que a senhora. Então, o que eu acho? Que esse debate é sim necessário, não é gritar, é ouvir as pessoas. Ninguém mais querendo se manifestar.
eu vou colocar em votação a moção número 119, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a moção número 119. Em discussão única, a moção de número 120, também de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, essa já é um pouco mais fácil, mas nós recebemos algumas colocações de pessoas se colocando contrário a essa moção de número 120, da qual nós estamos propondo. Eu gostaria de que o Márcio colocasse lá no telão. Nós estamos, todos os senhores conhecem bem a região ali, em frente à PAI. Hoje, por exemplo, quem sobe pela travessa Teodoro Cor e pega a Henrique Schwartz, para ele subir pela Guilherme Boma. Nós estamos discutindo a 120? A 120. 120, vereador. Quem pega a Henrique Schwartz para subir para Guilherme Boma, ele é obrigado a fazer o contorno na Praça João Tremel. Tem muitos motoristas com caminhão grande, que eles estão ali, quer dizer, eu já disse para alguns até que não poderia, nem seria bom transitar por ali, porque é complicado. Mas eles têm que descer e contornar, subir pela aquela travessa Alfredo Dines Sobrinho, que sobe ali e daí pegar a Guilherme Boma. Então nós estamos propondo que ele seja ali onde mais ou menos tem aquele ponto de ônibus, ali para o ônibus da PAI também ali, para que se retire aquelas estações ali e que o pessoal que vem, sentido Henrique Schwartz, que vem da travessa Teodoro Cor, que já suba à esquerda ali. A prefeitura também pode fazer o estudo, como é que vai fazer isso lá, onde vai colocar o ônibus. A gente está sugerindo isso aí, até porque nós estamos vendo que muito fluxo de veículos que vem da Avenida São Bento ali, que querem ir para um outro local, os senhores vão ver a 121 também, nós estamos sugerindo uma mudança ali, para evitar de que esse trânsito venha para o centro da cidade. Mas essa questão aí é uma questão de a prefeitura fazer um estudo através dessa comissão que, conforme o vereador Fernando Malon ainda não criaram essa comissão, e eu acho que tem que criar, porque senão vai parar tudo que nós apresentamos aqui, porque não tem ninguém para tocar para frente. E eu espero o apoio dos senhores vereadores nessa moção aí, também como uma forma de ajudar a equipe ETEC que vai promover as mudanças no trânsito de São Bento. Inclusive, essa também tem a ver com a Avenida São Bento, com Antônio Quesmo, que tem que ser feito um estudo bem feito, tem que ser feito bem feito esse estudo para não criar problemas, porque senão nós vamos criar problema com o fluxo de veículos com entrada e saída na nossa cidade. Mas eu peço o apoio dos senhores na aprovação dessa moção. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Fernando Malon. Eu vou me manifestar da mesma forma. Sou favorável à moção para que haja os estudos. Também não concordo muito com essa sugestão, vereador. Mas vamos ver, para não ficar se discutindo muito. Eu até acho que poderia ser ali na... Como é o nome da rua? Eu não enxergo de longe, assim, já está difícil, perto de longe, então. A Diner Sobrinho. Quem vem de lá, entra por aqui. Mas também poderia entrar por lá. Agora me perdi todo. Né? Quem vem da estrada Rio Negro, vem, se quer subir para Móveis Araújo, a gente chama Móveis Araújo, pode subir direto. Manter as duas e subir, então, seria talvez uma alternativa, né? Enfim, mas façam os estudos. Concordo nesse ponto. Desculpe. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloca em votação a moção 120, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 120. Em discussão única, a moção 121, também de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, continuamos no mesmo trecho da rua Henrique Schwartz, sentido quem vem da Avenida São Bento. Muitas pessoas, eu já, numa ocasião, coloquei isso aqui na tribuna dessa casa, muitas pessoas que precisam se acessar o terminal urbano, terminal rodoviário, elas têm que passar direto lá elas poderiam, conforme o que a gente está sugerindo aí, através dessa moção, é de que a prefeitura faça uma mão inglesa da Henrique Schwartz, sentido Dom Pedro II, até o encontro da Marechal Deodoro. Porque muitas pessoas que querem ir no terminal urbano, o terminal rodoviário de passageiros, ela tem que ir para o centro da cidade, pegar a Rua da Caixa Econômica,
ou ir para o centro e voltar para o terminal urbano. Então, não queremos não queremos que os moradores, que ninguém tenha prejuízo na Dom Pedro II, quem vem pela Avenida Argolo, continue entrando normalmente, e a prefeitura que ache a maneira mais certa de fazer e dar segurança a essas pessoas. Mas a nossa sugestão é que se faça uma mão inglesa, da Henrique Schwartz até o encontro com a Marechal Deodoro, aquela rua que sobe ali onde morava o seu Kerr, ali no Sindicato Rural, para que essas pessoas possam adentrar o terminal rodoviário, para não precisar vir para a cidade. Porque a primeira opção que a pessoa tem quando ela segue sentido em frente a Henrique Schwartz, ela vai pegar, atravessa a Teodoro Koch, vai descer a Marechal Deodoro e vai pegar a Rua da Caixa Econômica, Wolfgang Amon, e lá ele vai ficar no trânsito. Lá ele vai ficar parado, porque muitas vezes ninguém dá oportunidade às pessoas saírem ali, é problemático aquilo ali. Então nós estamos dando essa sugestão aí, para que a Comissão de Trânsito, o pessoal do DETRU, faça um estudo mais aprofundado, porque São Bento está crescendo violentamente, e principalmente o fluxo de carros. Só para os senhores terem uma ideia, nós estamos hoje com quase 55 mil veículos no município de São Bento do Sul, que está dando mais ou menos, para cada 1,5 cidadão de São Bento, existe um automóvel, um carro. Então, São Bento, nós temos que pensar lá na frente, nós não podemos mais pensar em termos de hoje ou de amanhã, nós temos que pensar já para 10, 20, 15 anos para lá, para frente, porque São Bento está crescendo assustadoramente e que continue crescendo, porque o progresso da cidade é assim que nós queremos. Então, era isso aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, também sou totalmente favorável a essa moção do vereador Eti. Eu acho que a saída, todos que foi discutida, eu vejo um retorno muito positivo, praticamente sem investimento, a prefeitura não precisa nem fazer. A questão ali de usar a Dom Pedro nos dois lados é muito importante ali, sabendo que tem a instituição tipo a Climédia, tem várias clínicas ali, então é muito movimentado. Hoje o pessoal que chega até ali, eles têm que chegar e sair na Henrique Schwartz para dar todo o contorno, então teria que ter uma forma de utilizar, pelo menos aquele trecho da Henrique Schwartz até a Marechal Deodoro, poder ter um retorno ali, que era só a sinalização de pintura ali, coisa simples de ser feita, e eu vejo que o resultado ali seria muito bom, que ia tirar muito fluxo que hoje é desnecessário dentro do município, e com a implantação disso ali, com certeza a melhoria seria muito grande. A gente sabe que o trânsito é uma discussão muito grande, porque a gente discute aqui muitos assuntos, a gente vê que muitas vezes as cidades, tudo estão sendo construídas para os automóveis. O vereador Peixe sempre defende muito a questão da acessibilidade, das pessoas usar outro meio de comunicação, para a gente ver quantas discussões houve em cima de trânsito. Então, tudo tem que acontecer, tem que ser melhorado, mas como o vereador Tirso também colocou, a importância de ser feita uma coisa planejada, de bastante abrangência, para que várias coisas melhorem e não fique só pensando na questão de veículo, carro, que praticamente é uma paixão nacional, mas muitas vezes dá muito transtorno e o ser humano acaba ficando em segundo plano. Mas eu sou totalmente favorável e eu acho que a prefeitura tinha que dar uma atenção bem especial nessa moção aí, porque ela é fácil de ser implantada e a melhoria seria muito grande. Obrigado, presidente. Ninguém mais. Vereador Fernando Balão, desculpa. Essa mudança ali da Dom Pedro II, que faz com que se vire à direita para a Estrada Rio Negro, à esquerda para Henrique Schwartz, isso foi feito na gestão do prefeito Magno Baum. Eles não analisaram essas questões todas? Aí que eu falo, o planejamento, eu concordo plenamente, porque essa mudança ali foi feita naquela época. Eu não consigo conceber que a gente tem que planejar e tudo, mas também não houve uma discussão muito grande disso agora. Eu, particularmente, acho, minha opinião, que como está ali, é a melhor solução até. Eu sempre elogiei a mão inglesa na Jorge Lacerda. Descendo do hospital, vira à esquerda e desce. Fantástico. Eu quis fazer na época, disseram que não dava. E a gente vê que dá, funciona tranquilamente. Agora, nessa aí, não sei. Aprovo para a questão dos estudos. Agora, talvez nós tenhamos que arrumar uma coisa que podia ter sido pensada naquela época. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Peixe, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo essa moção do vereador Edi talvez como a mais factível e a melhor das três. Especialmente se a entrada do município seja feita pela Avenida São Bento. Por quê? Se Antônio Quasimodo for só para sair e a entrada em São Bento for pela Avenida São Bento,
não haveria outra opção a quem quisesse acessar Unimed, a quem quisesse acessar Centro de Especialidade da Visão, quem quisesse acessar, inclusive, a Multimagem, enfim, aqueles prédios de serviços importantes para o município, especialmente nessa questão. Mesmo que não seja, eu creio que o fluxo que se criaria de facilidade para quem não quisesse passar pelo centro do município, não tivesse que acessar a Wolfgang Ammon ali para chegar de volta para o terminal, eu creio que seja a alternativa mais adequada. Mas eu volto a dizer, ainda que eu entenda que essa moção seja das três a mais factível, e ainda que eu entenda que ela é obrigatoriamente necessária se forem feitas as alterações, eu defendo, antes disso, uma discussão com a sociedade, uma audiência pública, para que a gente amplie o leque de situações. Se for feita essa mudança de Antônio Quesimo, você sair daí a outra, aí sim, mas aí a mão inglesa deveria ser até lá embaixo na argola. Daí a pessoa vai pela mão inglesa, vem do Estado do Rio Negro, entrada, quer retornar, pega a esquerda, vai até o final, chega na argolo e vai embora. Aí sim. Mas se for para só até onde o vereador ele sugere, aí eu já acho complicado. Mas se for, vai até o final. Continua em discussão? Mais um motivo para ampliarmos a discussão. Ela não pode ficar nos gabinetes, ela não pode ficar lá restrita a 2 ou 3 cabeças. Nós precisamos chamar a sociedade para conversar, as pessoas que são responsáveis pelas suas, para elas também assumirem a responsabilidade sobre a mobilidade urbana. Então, eu defendo aqui uma audiência pública urgente para a gente tratar das questões de trânsito, motivado, inclusive, por essas notícias de alterações de trânsito e também pelas moções do vereador Ede, que também deveriam entrar nesse pacote de discussões com a sociedade. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo o comentário dos nobres vereadores, é claro que se houver a mudança no sentido da Avenida São Bento com Antônio Quesimo, o estudo tem que ser ampliado, não só ali como em outras vias que dão acesso tanto para a Avenida São Bento como para Antônio Quesimo. Mas de início, vamos dizer, fica como uma sugestão, por causa disso é uma moção que nós estamos apresentando pensando numa São Bento melhor. Nós sempre queremos que o cidadão tenha segurança, né? E que ele transite com toda a segurança possível dentro da cidade e dê segurança aos pedestres, aos ciclistas, a todos aqueles que usam as vias da nossa cidade. Então, por causa disso, nós estamos apresentando essas moções para que seja feito o estudo técnico. Ninguém está aqui colocando nada. São sugestões nossas e eu peço, mais uma vez, que os senhores nos apoiem para que, inclusive, na audiência pública que o presidente pode convocar, e convocar todos os segmentos da sociedade e a comunidade em geral para vir aqui na Câmara de Vereadores para nós discutirmos a questão da segurança em São Bento do Sul. Muito obrigado. Senhores vereadores, tendo em vista essa pauta, vou chamar assim, de discussão de trânsito na cidade na data de hoje, e tendo em vista também que na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós temos a sessão ordinária, eu não os convoco, evidentemente, eu os convido para as 18 horas, então, na minha sala, na mesa da sala, para que a gente possa discutir já os parâmetros da audiência pública. Como disse o vereador Pete, ela deve ser urgente, já está aprovada desde janeiro, não há mais motivo por que postergar. Então, já fica consignado em ato, eu peço que o Márcio registre isso expressamente, para 18 horas de segunda-feira na minha sala, para que a gente já discuta os parâmetros para a gente organizar a audiência pública, porque, evidentemente, que uma audiência pública dessa tem que ter não é restrição, mas uma organização muito peculiar, porque vai vir ideia de toda magnitude. Então, eu peço que às 18 horas de segunda-feira estão todos convidados para a discussão dos parâmetros da audiência pública. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 121, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 121. Em discussão única, a moção de número 122, também de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo essa moção até para que se faça uma justa homenagem, o município de São Bento do Sul faça uma justa homenagem, e nós, como os representantes do povo, é mais justo cumprimentar a Rádio 89
FM de São Bento do Sul pelos 25 anos de existência em nosso município. São 25 anos de trabalho dedicado à comunidade de São Bento do Sul, a toda a região do Planalto Norte, ao sul do Paraná. Então, eu acho importante, ela completou agora, no dia 13, completou 25 anos de existência. Os parabéns à diretora da rádio, Mariazinha Turek, né, e a todos os funcionários lá. E gostaria, senhor presidente, de que essa moção fosse idêntica àquela que o senhor, Vossa Excelência, criou aqui na casa. Muito bonita aquela moção. Que fosse enviado com a assinatura do presidente junto, para cumprimentar todos eles. Inclusive, eu estava ouvindo algumas coisas da rádio e eu acho que me volta à memória do primeiro locutor que fazia aquele programa matinal, começava às 6 horas da manhã, ou às 6 horas da manhã, que era o Jaime Pacheco. Um programa muito bom na rádio, me lembrava isso aí. E não poderia, através da Câmara Municipal de Vereadores, com a anuência de todos os senhores vereadores, nós cumprimentarmos eles pelos 25 anos de existência e de bons serviços plantados e efetuados aqui no nosso município de São Bento do Sul. Por causa disso, peço o apoio dos senhores vereadores a essa moção de apoio, de aplauso à Rádio 89 FM. Muito obrigado. Em discussão? Tenho certeza que todos são favoráveis, vereador Edi. Para ter certeza disso, eu coloco em votação a moção número 122, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 122, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Em discussão único, o requerimento de número 82, de autoria, vejam só, do vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento que nós estamos apresentando é em relação justamente à mudança de trânsito que o município se propõe a fazer da Avenida São Bento com a Antônio Quesmo. Então, nada mais justo de que se faça as laterais, que já uma vez fizeram e pararam, aí a empresa abandonou, foi embora, não sei como é que é, porque eu não estava nesse setor. O vereador Márcio talvez possa até dar uma explicação em relação a isso aí, mas nós estamos impedindo para que faça as calçadas, os canteiros que têm que serem feitos lá para dar segurança ao pedestre também ao longo dessa, porque da maneira que está, se a prefeitura efetuar a mudança e aumentar o fluxo de veículos nessas vias, nós vamos colocar em risco os pedestres que usam lá, porque não tem, alguns trechos não tem condições de eles circular sem adentrar a pista de rolamento. Então, por causa disso, eu peço aos senhores vereadores o apoio a esse requerimento para que a prefeitura contrate ou faça o edital, a licitação para que seja melhorado as ciclovias ou as calçadas para dar segurança ao pedestre. Muito obrigado. Vereador Lírio. Senhor presidente, nós vereadores, na verdade, a moção do novo vereador é salutar, mas dizer que realmente, de concreto, o prefeito pelo menos não falou para nós, para ninguém, que vai mudar esse trânsito. Na verdade, isso é uma reportagem do jornal, né? E esse vai e vem do nosso centro vai continuar sempre opção. E eu sempre falei aqui nessa casa que só vamos ter um trânsito quando realmente nós pensar grande e conseguir realmente fazer o acesso que liga São Bento do Sul ao centro, ao sentido do Mato Preto, lá no trevo de Curitiba, Vila Quindor. Ali já existe aquilo ali sim, ali nós resolvemos todo o problema, e até porque eu acho assim, claro, hoje nós temos um trânsitozinho um pouquinho tumultuado, nós não ficamos 10 minutos hoje no centro da cidade parado, na hora de pique, né? Então, se a gente analisar, é só nós ir para Jaraguá, o Blumenau, e sim, o Florianópolis, aí nós vimos o que é uma cidade, coisa. Então, eu imagino assim que toda essa discussão, no final, vai e vem, o gargalo no centro vai continuar igual, porque não tem como mudar, a nossa cidade é assim mesmo, e é uma discussão, coisa, mas vai mudar o dia que nós pensar grande e realmente fazer o novo acesso. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento 82, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento de número 82. Em discussão única, o requerimento de número 83, de autoria do vereador Cláudio Omar Votroba. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores,
Essa solicitação é da instalação de uma cobertura da academia ao ar livre da Praça Henrique de Loyola, no bairro Serra Alta. É uma solicitação feita pelos moradores ali desde que foi instalada a academia para a prática de exercícios, e não somente em dias de sol, mas também em dias de chuva, porque a gente precisa dessa cobertura ali, porque Serra Alta, realmente, as condições climáticas ali fica bem difícil, com garoa, serração. Então a gente está pedindo aí que realmente se a prefeitura puder dar um apoio para essa cobertura. E assim, a gente sabe que com a frequência da população usando a academia, vai evitar muito as pessoas desocupadas. O que tem acontecido. Ali já deu muitos casos ali na próxima praça ali, que tem muitos desocupados, e estando pessoas do bem ali, essas pessoas vão achar outro lugar. Então, assim, evitaria que o patrimônio público fosse lesado. Então, segue ali um modelo, esse é o modelo da cobertura da academia da Praça de Rio Negrinho, né? Não precisaria ver assim tão chique, né? Mas que pelo menos pode ser, tanto que não olha a cabeça, o resto é história, né? Então a gente pede o apoio dos demais vereadores aí para a aprovação do requerimento. Em discussão, ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento 83, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 83. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, as prestações de contas do ano de 2013 da Associação Esportiva e Recreativa São Bento, Associação de Moradores do Bairro Sertãozinho, Associação Nintai de Judô São Bento e da Associação Casa do Artista. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento vem propor ao plenário dessa Casa de Leis a aprovação dos relatórios do ano 2013, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade para as associações citadas, todas elas com o mesmo parecer, e da mesma forma, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo também solicita que seja fornecida a certidão de regularidade e propõe ao plenário a aprovação dos relatórios das associações citadas anteriormente pelo presidente. Coloco em discussão única as prestações de contas do ano de 2013 das associações aqui citadas. E ninguém querendo se manifestar, coloco em votação referidas prestações de contas, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as prestações de contas da Associação Esportiva e Recreativa São Bento, Associação de Moradores do Bairro Sertãozinho, Associação Nintai de Judô São Bento e da Associação Casa do Artista. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 205, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 205 e ninguém querendo se manifestar, informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima oportunidade. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 206 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, FETEP, e abre crédito adicional suplementar. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo também recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 206, transferido a palavra ao vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu li na imprensa, na semana passada, não me recordo, sobre a incubadora. Os
os retornos que tem trazido, as empresas que estão incubadas, o retorno financeiro, a arrecadação de impostos que tem gerado para o município, de ISS, de ICMS. É um projeto, obviamente, com sucesso. E o município deve sempre apoiar esse programa, e, por isso, o prefeito manda este projeto para permitir um repasse financeiro de até R$204 mil para a FETEP, para a manutenção da incubadora tecnológica de São Bento do Sul, ITFETEP. É um projeto fantástico, isso saiu, está divulgado, é exemplo, deve ser seguido, e por isso a gente pede o apoio. Obviamente, não precisa nem pedir, porque eu tenho certeza que todos os vereadores são favoráveis. Nós temos que investir na nossa mão de obra e temos que investir nas nossas empresas, para que elas, sempre dizendo, o nosso forte sempre foi a indústria moveleira, mas a diversificação do Parque Fabril de São Bento sempre é importante, para que não fiquemos sempre reféns de um segmento só. Há anos atrás, quando teve a crise, nós só não quebramos por conta de uma Condor, de uma Budemeier, de uma Tupper, de uma Oxford, uma Fiação São Bento. São segmentos de outros segmentos industriais, e essas empresas aqui que prestam serviço, muitas vezes para essas empresas, merecem todo esse apoio. Vereador Pede. Senhor presidente, senhores vereadores, só corroborar aquilo que o vereador Fernando Malon colocou aqui, dizer que tenho convivido bastante com as pessoas que trabalham na ITFETEP e que têm as suas empresas incubadas, e tem empresas que foram incubadas na ITFETEP e tem prêmios nacionais, tem trazido para São Bento do Sul prêmios nacionais em inovação e tecnologia. Isso mostra a capacidade do povo são-bentense, a capacidade do empreendedor de São Bento do Sul, e, sem dúvida, é um dos motores, é um dos tripés nos quais nós devemos apoiar os nossos investimentos. Então, com toda a justiça, esse repasse financeiro à ITFETEP para sua manutenção, e que todas as empresas que lá estão consigam desenvolver o seu trabalho, para que São Bento do Sul possa também ser cada vez mais reconhecido também como produtor de tecnologia. Eu quero endossar as palavras dos vereadores. Eu conheço muito intimamente o projeto da incubadora, e eu digo porque eu acompanhei o projeto. Talvez também o projeto da incubadora seja tão próspero porque o processo seletivo é muito realmente seletivo. Ele só aceita aqueles empreendedores muito qualificados que consigam demonstrar o empreendedorismo, a inovação e tudo mais. E talvez não, com certeza, certamente, também por esse critério, pela forma de agir, desponte de uma forma tão empreendedora, como o próprio nome diz. Então eu queria cumprimentar, eu ouvi, sei, até ano passado, o Oswalmir Tchek esteve aqui com também o Adelino Denk, falando sobre isso, e a incubadora de São Bento do Sul é uma das melhores de Santa Catarina. Então, vale o reconhecimento, vale reconhecer e vale o apoio municipal. Vereador Edi, o senhor quer usar a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, nós já discutimos lá na sala das comissões, é importante, esse é muito importante, porque ele dá oportunidade às pessoas, ele cria oportunidade às pessoas, às nossas crianças, pessoal todo que precisa. Então, desde a fundação da FETEP, nós sempre apoiamos. Daí eu até invoco o testemunho do senhor Horst Maur, que acompanhou desde o início, quando ex-vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, acompanhou a criação da FETEP. Então é importante que o município continue apoiando, porque é isso que nós precisamos. Hoje há uma sequência de outros empresários, o Mar Milba, o pessoal todo, mas o senhor Horst, que viveu a criação da FETEP na época, né, senhor? Então é muito importante que o Legislativo continue apoiando, e nós sempre vamos estender o nosso apoio. Esse apoio agora é de junho de 2014 até maio de 2015. Depois disso, haverão novos projetos que serão enviados para cá, e podem ter certeza, os senhores todos, de que sempre terão o apoio dessa Casa de Leis através de todos os vereadores. Muito obrigado. Última discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão.
Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 208, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 208 e ninguém querendo se manifestar, informo que, da mesma forma, será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também os pareceres das comissões técnicas ao projeto número 61 do Legislativo, que estabelece procedimento administrativo para ressarcimento de danos causados pelos entes da administração pública municipal em São Bento do Sul. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. E Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Senhor vereador Fernando Malon, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, fico até feliz de ver tanta gente hoje aqui na plateia, alunos da Univille, alguns meus ex-alunos aqui, de um projeto de lei que é de minha autoria. Poder público, algumas vezes, causa dano aos particulares. Seja pelas suas ações, omissões, às vezes acontecem acidentes causados por algum funcionário, enfim. E as pessoas têm que ir até a justiça para buscar essa indenização. Às vezes por conta de R$500, R$600, coisas pequenas. Nós recebemos, eu estou falando isso até para que a população tome conhecimento, nós recebemos no ano passado e nesse ano alguns projetos de lei vindo do Executivo pedindo autorização para nós pagarmos pequenas indenizações causadas por danos causados pelo poder público. É uma roçadeira que joga uma pedra, pega um vidro de carro, é uma ponte mal conservada que causa dano ao veículo e tal. E nós sempre questionamos que teria que haver uma criteriosa análise para ver, primeiro, se o poder público causou mesmo o dano. Porque às vezes pode ser que o dano foi causado por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia da vítima. E por isso eu fiz esse projeto de lei, para normatizar. A ideia é, vamos apurar lá dentro. Se efetivamente uma comissão entender que o poder público causou dano, o poder público indeniza sem precisar o particular ir até a justiça. Até um certo valor. Eu não botei o valor aqui, porque entendo que seria de alçada do Executivo. Mas conversei hoje com o prefeito e ele entende que o Legislativo poderia estabelecer um valor de alçada em UFMs, que daí o valor vai reajustar todo ano. Ele sugeriu um plus aqui, que seria o seguinte, até um valor aí de R$1.000, digamos, de não precisar, faz toda o negócio de não precisar enviar para o Executivo. R$1.000 eu estou colocando. E até não precisar mandar para o Legislativo. O Legislativo já estaria autorizando, por conta de um processo administrativo, a indenizar esses pequeníssimos danos. E até, digamos, R$5.000, de R$1.000 a R$5.000, faz tudo, mas manda para nós, para analisarmos. Então, isso é uma questão de nós analisarmos até para a segunda discussão, se for o caso, a gente faz uma emenda, mas aí vai vir uma coisa bem mais concreta, em que nós, vereadores, estaremos mais aptos a decidir se cabe a indenização ou não, porque vai haver uma verificação, uma averiguação da responsabilidade pública. O meu projeto de lei estabelece algumas situações. Por exemplo, não se indeniza danos morais. Danos morais hoje é comum, em qualquer ação, pedir danos morais. Danos morais é uma coisa muito subjetiva, que eu acho que não cabe a um poder administrativo decidir. Isso aí, se for o caso, pede-se ao judiciário. Outra situação, vamos imaginar que o valor seja R$5.000. E o dano é R$6.000. Se a vítima quiser receber por esta forma, abre mão do excedente. Se não quiser abrir mão, não vai ser beneficiado por essa lei e vai ter que entrar na justiça. Ou seja, ele pode abrir mão se for o caso de alguma coisa. Vai abrir mão de alguma coisa, mas vai receber antes, não vai precisar esperar a justiça decidir. Terceiro, se a vítima for devedora dos cofres públicos, está devendo IPTU, tem direito a receber R$5.000 de indenização por um dano sofrido, mas deve R$2.000 de IPTU. Muito bem. Então, abate-se
elimina-se a dívida e o município paga os outros R$3.000. O meu projeto de lei contempla todos os órgãos públicos municipais, todas as autarquias e fundações. Eu acho que isso vem de encontro, o meu projeto vem de encontro àquilo que nós questionamos o ano passado e esse ano, e como eu vi, nós discutimos até com alguns vereadores e eu não vi nenhuma emenda, me parece que os vereadores são favoráveis ao meu projeto de lei. Mas eu até gostaria de discutir, antes da próxima discussão, da segunda discussão e votação, talvez essa sugestão do prefeito de estabelecer um valor bem pequeno, que nós fizemos aqui de R$600, de R$150, R$150, que nestes casos talvez venha o processo, mas não manda para nós aprovarmos. E acima desse valor, até um outro valor, de 1.000 a 5.000, digamos, vem para cá. E que nós, se for o caso, já estabeleçamos no projeto de lei, eu não quis fazer, mas o prefeito não vê problema nenhum, de nós estabelecermos esse valor de alçada. Ou seja, nós discutimos entre nós aqui um valor colocado em UFM, atualiza anualmente, não precisa ficar mandando projetos de lei anuais para fazer a revisão dos valores. É isso, senhores vereadores. Obrigado. Senhores vereadores, analisando o projeto, vereador, eu já elogiei a iniciativa, acho que é um belíssimo projeto, acho que o objetivo dele é ótimo. Eu só discordo de algumas ponderações. Por exemplo, concordo plenamente com o IPTU, por exemplo, em sendo devedor tem que anular a dívida, concordo com tudo isso. Mas, por exemplo, não concordo com essa questão, o dano do veículo é de 6.000 e o teto é 5, abre mão, porque ele já teve o dano. A prefeitura causou aquele dano, senão não teria sido exercido, ele tem que abrir mão ainda do dinheiro. Indo um exemplo bem grosseiro, tá, vereador? Bem grosseiro mesmo. O cidadão está passando pela ponte e estoura o pneu, R$500, tudo bem, eu pago. Aí o carro cai inteiro na água, daí não tem mais direito. É pior e ainda assim tem que esperar mais. Eu vejo o seguinte, vale para R$100, vale para 10.000. É o meu modo de pensar. Até porque a lisura vai ser a mesma, o processo administrativo vai ser muito bem apanhado aqui pela lei, não vai deixar brecha. Ele vai chegar no final e vai dizer, realmente o senhor tem direito à sua indenização, seja ela de 10.000 ou de 5.000, porque teve o dano. Esse é o único senão. Eu acho que a gente pode discutir. Eu até pedi ao Dumps agora que não colocasse em segunda discussão já na segunda-feira, para a gente poder digerir um pouquinho mais. O projeto é ótimo, vereador, mas é o único senão, porque se ele está indo para um processo muito bem instruído pela prefeitura, por que não já dá o direito todo a ele? Porque seja R$100 ou 10.000, o dinheiro é público da mesma forma. É a única observação que eu faria. Vereador Edi, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando Marrom sabe da minha preocupação com esse projeto, tanto é que ele está tramitando ainda dentro do prazo legal, mas eu, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, no dia de ontem eu dei o parecer para que ele tramitasse, Vossa Excelência nos acompanhou aqui na sala das comissões, é que eu vou discordar com Vossa Excelência na sua colocação em relação de que o prefeito disse que poderia nós estipularmos valores. Se for em UFM, qualquer coisa parecida, pode. Mas Vossa Excelência sabe que o vereador não pode legislar sobre valores, nem sobre estrutura da prefeitura. O vereador não tem esse poder de mudar a estrutura da prefeitura e nem legislar sobre valores. Pode, esse tem que cuidar. Essa não é competência do vereador. A competência dos vereadores não é essa aí, por causa disso não posso concordar. E também vou concordar com o presidente Sérgio Godoy, de que se o débito é de 6.000, 4.000, pague-se na íntegra. Eu acho que não deve haver aquele acerto. Eu questionei isso numa ocasião aqui, que houve um acerto que eu achava que não devia haver aquele acerto. A pessoa teve um prejuízo de 3.500, de R$3.500, mas aí vão pagar para o cara por 2, fica tudo bem, o cara acabou perdendo 1.500, o cara está precisando de dinheiro, ele fez o acerto. Eu sou contrário. Se ele teve aquele prejuízo tem que ser ressarcido, entende? Mas o seu projeto eu li, reli e acho ele importante. Porque nós, e também, vou colocar mais uma coisa, acho que não pode ficar na mão do Poder Executivo, independente de quem esteja governando o município, a decisão de pagar. Essa decisão tem que vir para cá. Nem que seja R$150. Ela tem que vir para cá.
para que todos tomem conhecimento. Senão, de repente, vai ficar um negócio de tomar lá da cá, compadre meu paga, o compadre não paga, aquele amigo paga. Nós já tivemos questões aqui, quando eu apresentei o projeto, sobre a questão das multas que são aplicadas aos munícipes em São Bento, que em 30 dias agora o município tem que informar ao cidadão por que ele foi multado ou por que foi perdoada a multa quando ele recorre. Então, de repente, Vossa Excelência concordou comigo na época, esse aqui é meu amigo, vão multar, esse aqui não é meu amigo, não vão multar. Quer dizer, então fica assim. Então eu acho que a Câmara de Vereadores vereador Fernando Malon, tem que ser o órgão autorizativo para a Prefeitura fazer a indenização do prejuízo que o cara sofreu. Essa é a minha colocação, coloco no seu projeto, no mais, está muito bem, até disse para o senhor que eu ia emendar o projeto, mas ali o projeto ele está muito bem pautado. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Eu só quero argumentar com algumas coisas. Com relação ao que o vereador Verde falou de fazer acordos, não, o objetivo é apenas o seguinte: se o valor de alçada é R$5.000 e o dano foi R$5.500, R$6.000, ele pode abrir mão do excedente se quiser seguir por esse trâmite. Ou seja, ele vai ter o recebimento vai ser muito mais rápido. E uso como parâmetro o juizado especial. O juizado especial é uma forma de procedimento judicial muito mais rápido, muito mais célere, mas estabelece valores até 40 salários mínimos, vereador? 40 salários mínimos. Se a pessoa está pedindo uma ação contra um outro e ultrapassa 40 salários mínimos, mas ele quiser usar aquele juizado especial para ser mais rápido, ele pode abrir mão, ele tem que abrir mão do excedente. Se ele não quiser, ele vai para o rito diferente, o rito ordinário. E aí sim o processo é muito mais demorado. Aqui ele está abrindo mão do excedente desse valor a ser fixado, apenas para ser mais rápido. E no que o vereador Godoy colocou, não, se é 10 mil ou é 1.000, é dinheiro público e também deve ser ressarcido. O que eu quis colocar aqui é o seguinte: valores pequenos, o poder público pode pagar sem pressar na justiça. Valores altos, eu ainda não tenho hoje firmeza de dizer que uma comissão a ser constituída teria condições técnicas, jurídicas, de conhecimento para decidir se fulano ou beltrano tem direito a uma indenização ou não. O que nós estamos fazendo é apenas tirando uma parcela de ações pequenas do Poder Judiciário, que já está travancado ao extremo, e trazer para cá. Mas botar ações de grandes valores, tirando do Poder Judiciário e colocando na mão do Poder Executivo, eu ainda acho que é muito, não digo perigoso, mas é temerário. E por isso que o objetivo seria: desafogamos o Poder Judiciário em algumas coisas, permitimos que a pessoa receba o dinheiro com rapidez e essas situações. Mas o que eu gosto de ver, e as pessoas que estão aqui vendo e que estão na internet, como nós estamos discutindo, e essas discussões são todas salutáveis, que visam trazer, moldar no final das contas. Essas sugestões do prefeito, de um pequeno valor que o vereador discorda, eu não vejo problema nenhum de nós mantermos a redação original do meu projeto. Sinceramente não vejo. Se vai ser 150 ou vai ser 5.000, manda para cá. Até porque também nosso processo aqui é célere de aprovação dos projetos. Não vejo problema nenhum. As nossas discussões serão muito mais tranquilas, porque virá tudo embasado, né? Então, nesse ponto, não vejo problema nenhum, vereador Edmar. E nessa outra questão, a gente tem que discutir. Concordo em não colocar o secretário Dumos na próxima sessão para discussão, para nós sentarmos e vermos com calma bem isso aí. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, esse projeto será discutido e votado pela segunda vez em uma próxima sessão. Senhores vereadores, atendendo ao requerimento de número 81, de minha autoria e do vereador Edmar Geraldo Salomão, eu abro espaço agora para a tribuna popular livre, convidando o senhor Osmar Milbauer para fazer uso da palavra e falar sobre o Observatório Social de São Bento do Sul. Eu dou as boas-vindas ao senhor Osmar Milbauer. O senhor dispõe de 10 minutos, podendo ser prorrogado, caso o senhor assim deseje. Seja bem-vindo e faça bom uso da palavra.